A antiga cidade de Jerusalém pulsava com vida, suas ruas ecoando os passos de comerciantes, sacerdotes e peregrinos. Foi uma época em que os átrios dos gentios do templo transbordavam com o incenso e as orações de adoradores devotados. Sob o sol ardente, escribas copiavam meticulosamente textos sagrados, suas penas arranhando o pergaminho com devoção e precisão. Em uma casa humilde, um homem chamado Ezra lutava com o peso de seus pecados, sentindo o fardo de suas transgressões passadas pressionando-o. Ele lembrou que as escrituras diziam que o pecado não ficaria impune e tremeu ao pensar no juízo divino. Ezra sabia que ninguém era perfeito, mas ele lutava para continuar cometendo os mesmos pecados, apesar de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Ele temia que seus erros persistentes o condenassem mesmo antes do dia do juízo chegar. Em seu momento de desespero, Ezra caiu de joelhos, orando fervorosamente pela misericórdia de Deus, pedindo a Jesus Cristo por perdão. Sua voz tremia enquanto sussurrava: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador, esperando que a graça divina o encontrasse. Os ensinamentos de Romanos 6:20 ecoavam em sua mente. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres do controle da justiça. Ezra ponderou essas palavras, questionando qual benefício ele tinha colhido dos pecados que agora queria desesperadamente abandonar. Ele entendeu que aqueles pecados levavam à vergonha e, por fim, à morte. A morte espiritual que o separava de Deus. Ele lembrou de Ezequiel 18:4, onde está escrito: Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. Esse lembrete fortaleceu a determinação de Esdras em se afastar de seus caminhos pecaminosos e buscar o verdadeiro arrependimento. Ele percebeu que a alma que peca morrerá e sentiu o peso dessa verdade pressionando-o. Em seu coração, ele sabia que Romanos 5:12 explicava como o pecado entrou no mundo através de um homem, trazendo a morte a todos. Ezra entendeu que, pois todos pecaram, a morte se tornou a consequência inevitável para a humanidade. Enquanto refletia mais, Tiago 1,15 veio à mente. Então, após o desejo ter concebido, dá à luz o pecado. Ele viu como o desejo desenfreado pode crescer em pecado, que quando maduro, gera a morte no sentido espiritual. Ezra resolveu tomar decisões espirituais para controlar seus pensamentos e ações, buscando censurar sua vida em prol da retidão. Ele entendeu que permitir que desejos pecaminosos reinassem sem controle levaria à morte espiritual e à separação de Deus. Nas profundezas de sua convicção, Ezra decidiu abandonar seus pecados passados e seguir um caminho justo com sinceridade. Ele se comprometeu a orar diariamente, pedindo a Deus força para resistir à tentação e pela orientação do Espírito Santo. A vida dele se tornou um testemunho do poder transformador da misericórdia e da graça de Deus diante do pecado. Ezra buscou perdão não apenas de Deus, mas também daqueles a quem havia ofendido, compreendendo a importância da reconciliação. Através de suas ações, ele buscou alinhar sua vida mais estreitamente com os ensinamentos de Cristo e as promessas do Evangelho. Ele lia as Escrituras regularmente, meditando sobre os versículos que o lembravam da justiça e misericórdia de Deus. Ezra encontrou conforto na verdade de que, apesar de seus pecados, o amor de Deus era maior, oferecendo redenção a todos que se arrependessem sinceramente. Ele sentiu um renovado senso de esperança, sabendo que o arrependimento poderia levar à renovação espiritual e à vida eterna. A jornada de Ezra não foi fácil. Exigiu disciplina diária, humildade e a disposição para confrontar suas deficiências. No entanto, cada passo em direção à justiça o aproximava da perfeição divina que ele desejava. Ele entendeu que viver uma vida de acordo com o Evangelho era um processo contínuo, uma combinação de graça e esforço. Ezra frequentemente refletia sobre as Escrituras, lembrando-se de que cada alma pertencia a Deus e era preciosa aos seus olhos. Sua fé se fortaleceu à medida que ele abraçou a ideia de que, através de Jesus Cristo, poderia superar seus pecados. Ezra buscou comunidade entre outros crentes, compartilhando suas lutas e vitórias em sua caminhada espiritual. Juntos, eles apoiaram um ao outro, reforçando a verdade de que a salvação estava disponível para todos que a buscassem sinceramente. Ele lembrou que o pecado, quando amadurecido, levava à morte, mas a misericórdia de Deus
proporcionou uma saída e um caminho para a vida. Ezra aprendeu que a verdadeira liberdade vem de se entregar a Deus e viver sob sua orientação justa. Ele tinha como objetivo ser um testemunho vivo da graça de Deus, mostrando aos outros que a redenção era sempre possível. A vida dele se tornou um testemunho do poder transformador da oração, arrependimento e fé inabalável. Ezra entendeu que evitar o pecado não era simplesmente sobre seguir regras, mas sobre cultivar um coração alinhado com a vontade de Deus. Ele aceitou que o crescimento espiritual requer vigilância constante e humildade diante de Deus. Em momentos de dúvida, ele se voltou para as Escrituras, encontrando consolo e força nas promessas de misericórdia e perdão de Deus. A história de Esdras foi uma de redenção, ilustrando que mesmo o pecador mais sobrecarregado poderia encontrar graça e renovação em Cristo. Sua jornada exemplificou que o amor de Deus era vasto o suficiente para abranger todos aqueles que se arrependessem genuinamente e buscassem seu perdão. Através da humildade e da fé, Esdras transformou sua vida, deixando um legado de esperança, arrependimento e misericórdia divina.